a gente vai falar, então, sobre alguns aspectos técnicos da dilatação do esôfago. As dilatações esofágicas, elas são utilizadas para o tratamento das estenoses esofágicas, que são estreitamentos patológicos do esôfago, e tratamento de alguns distúrbios motores, principalmente da calásia. Elas podem ser congênitas ou adquiridas. As congênitas são raras, as adquiridas mais frequentes no nosso meio é secundária à ingestão de corrosivo, as pós-cirúrgicas e as pépticas. Bom, do ponto de vista clínico, a dilatação esofágica tem por objetivo deixar o paciente sem disfagia, adequadamente nutrido e com uma vida social normal. Do ponto de vista endoscópico, nós temos por objetivo ampliar a luz esofágica com o mínimo de desconforto para o paciente, que essa dilatação tenha uma ação prolongada e com o mínimo de complicações possíveis. Então, normalmente, chega um paciente assim, totalmente desnutrido, se alimentando por gastrostomia, e todos têm a expectativa que ele saia no final do tratamento fabuloso, bonito e inteligente. Nem sempre é simples. Bom, existem dois tipos básicos de dilatadores, as hastes cilíndricas e os balões distensíveis. As hastes cilíndricas, elas podem ser feitas de diversos materiais, como polivinil, metálica, plástica ou de borracha. Os dilatadores de polivinil são os mais utilizados atualmente. O dilatador de Savary-Gilliard é o representante desse tipo de dilatador. Ele tem um marcador radiopaco na ponta, que você pode utilizar através da radioscopia, um canal central para a passagem do fio-guia. A maioria das sondas tem comprimento de 70 centímetros, embora existam dilatadores com 90 centímetros de comprimento, com diâmetros que variam de 5 a 20 milímetros. E tem uma extremidade afilada na ponta, que tem 17 centímetros, é bastante longa. Esses dilatadores, eles transformam uma força axial em força radial. E é importante essa ponta afilada ser comprida para que se possa exercer o mínimo de força possível para promover essa dilatação. Então, aqui é o dilatador típico, de Savary, com as sondas de calibre de diâmetros progressivamente maiores, com o canal para passagem do fio, o fio-guia, geralmente a preferência é para fio-guia metálico, introduzido sob visão direta através do endoscópio. E na criança, esse fio-guia metálico, além de dar uma rigidez para o dilatador, nós podemos facilmente perceber na barriga e palpar. Então, aqui esquematizando, uma área de estenose, o fio-guia é alocado no estômago e os dilatadores com sondas cada vez mais calibrosas são progressivamente introduzidos através de estenose. Entre as hastes metálicas, a única que tem ainda alguma utilidade é o dilatador de Eder-Puestel. Ele tem ogivas de calibres progressivamente maiores também. Do mesmo jeito que o Savary, essas dilatações são realizadas. Ainda é útil para uma estenose bastante rígida, onde o dilatador de Savary, às vezes, pode dobrar. Outros tipos de dilatadores de haste, como de Rust, Maloney e Celestin, eles têm sido abandonados na prática clínica atual. Outro tipo de dilatador atual é os balões distensíveis. Eles podem ser pneumáticos ou hidrostáticos, eles podem passar através do canal do aparelho ou do lado do aparelho. Lembrar que para a passagem desse dilatador no canal, o canal do aparelho tem que ser no mínimo de 2,8 milímetros, que é o canal de trabalho básico de um aparelho de adulto. Ele é um plástico de polietileno transparente, permeável, inelástico, tem baixa complacência e existem modelos com e sem fio-guia e promove somente uma força radial. Então, aqui esquematizando,
quando tem o fio guia é passado pela estenose, a região de estenose, o balão é locado, é inflado para se conseguir um diâmetro adequado do esôfago. Aqui, a dilatação pela radioscopia, com contraste, o balão é locado, inicialmente fica essa cintura e, com o tempo, um tempinho que a gente vai deixando o balão, essa cintura vai desaparecendo e a região está, então, dilatada. Esses balões, existem balões de diâmetro único e de diâmetro variável. O de diâmetro único vai de 5 a 20 milímetros, e o variável geralmente tem 3 calibres no mesmo balão. Por exemplo, 15, 20 e 25 milímetros. Frentes, aliás. O comprimento também, o comprimento varia de 30 a 80 milímetros, então o comprimento máximo é de 8 centímetros, também assim relativamente inadequado para uma estenose muito extensa. E tem hastes tanto para gastroscópio como para colonoscópios. Se estima mais ou menos que numa estenose com luz de 2 a 4 milímetros, você deva dilatar a uns 10 milímetros, mais ou menos. Isso a gente sabe que na criança nem sempre é verdadeiro, que depende muito da doença, do tamanho da criança, até do estágio de desenvolvimento, né, da estenose. Então, aqui os dilatadores, os balões são assim, aqui passagem do fio guia, aqui se acopla um manômetro, se passa pela estenose e se faz a dilatação sob visão direta. Eles podem ser preenchidos só com água ou com água com contraste. Quando preenche com contraste, é mais ou menos na proporção de 3:1. E o diâmetro, o diâmetro máximo ele é atingido através da pressão que se coloca nesse balão, que já vem pré-determinado pelo fabricante, pode ser em PSI ou pressão atmosférica, e esse controle do diâmetro vai se fazendo com o manômetro manual e também com a radioscopia. Os balões que têm enchimento simultâneo pelas duas extremidades, eles são mais confiáveis, porque eles são mais difíceis de se deslocar da estenose à medida que vão sendo inflados. Geralmente deixa 3 minutos inflado e 1 minuto sem inflar, e isso pode ser repetido mais de uma vez se o balão, né, for de diâmetro progressivo. Bom, aqui é um caso de estenose, de esôfago distal, uma estenose péptica, que aí o balão vai ser, então, utilizado. A gente vê a área de estenose. Já tinha aquele exame contrastado que vê que a estenose é bem segmentar no cárdia, com uma hérnia de hiato. É introduzido, então, um fio guia. E o dilatador, o balão é introduzido e posicionado através desse fio guia. Se tem um controle radiológico, geralmente simultâneo. O balão é inflado, se deixa um pouco, a gente fica sob controle endoscópico, percebe que sempre fica uma luz ainda aqui, na área que não está estenosada, entre o balão e o esôfago. Porque se a gente inflar muito, ver que essa área está muito inflada, está muito grande a pressão na estenose. E essas áreas, a área entre a parte não estenosada e a estenosada, ela acaba sendo mais fácil de romper. Então, sempre se deixa um pouquinho ali, acabou a dilatação, o balão, o líquido é aspirado através de uma seringa que está ali na mão do ajudante, e nós vemos, então, a área dilatada. Bom, a dilatação, além da dilatação das estenoses, tem a dilatação dos distúrbios motores, principalmente da calase. É feito geralmente com balão pneumático. Esse balão pneumático é um balão mais rígido, porque tem que ter uma ruptura das fibras musculares. Eles têm diâmetro que variam de 30 a 40 milímetros, e a pressão também você coloca de acordo com o fabricante no manômetro. A gente não consegue passá-lo através do aparelho, mas a gente consegue ficar
sob controle endoscópico. Aqui uma criança de 11 anos com megaesôfago, a gente vê estase salivar, o balão então é posicionado, vai se fazendo um exame radioscópico, como se fosse uma sonda nasogástrica, e o endoscópio passa do lado. O controle radioscópico, e se fica com o aparelho no esôfago, como no caso daquela outra dilatação, vendo o posicionamento completo do balão. Aqui é pós-dilatação. Bom, qualquer que seja o dilatador que vai ser utilizado, o exame contrastado ele pode ajudar pré-dilatação. Ele pode avaliar a extensão da estenose, se é segmentar ou não, se é tortuosa ou não, se é passível ou não de dilatação aquele paciente. Antes da dilatação, é obrigatório o termo de consentimento livre esclarecido, sempre explicando para os pais familiares os riscos e os benefícios, se houver perfuração, quais as consequências, se tem ou não outra alternativa de tratamento. E, basicamente, a única coisa necessária é o jejum. Antibiótico profilaxia não está indicado, assim, de uma maneira global, embora 30% dos pacientes eles possam ter uma bacteremia. A gente sempre tem que fazer o exame local adequado, que tem equipamento para anestesia, endoscopia e ressuscitação, com equipe treinada. E o principal caso que a gente vê são as estenoses cáusticas. A gente, em cada doença, também tem as peculiaridades da dilatação. A estenose cáustica, no início, ela deve ser não muito agressiva. À medida que o paciente vai ficando com uma estenose mais crônica, nós podemos dilatar com dilatadores mais calibrosos. Na maioria das vezes, ela é extensa ou ela é múltipla. Então, assim, o dilatador de Savary tem sido utilizado, né, de rotina. A gente vê bem extensa aqui a estenose, praticamente todo o esôfago. Algumas estenoses elas são mais complicadas. Esse paciente, 3 anos, chegou 3 meses depois do acidente cáustico com essa luz na hipofaringe, sem traqueostomia. Aí a gente olhando, vendo com um aparelho mais fino, percebe a laringe aqui, o esôfago aqui. Primeiro indicamos uma traqueostomia para depois prosseguir a dilatação. E aí aqui já era o dia que ele tinha voltado para dilatar, fizemos a dilatação. Desculpa a cinegrafista aqui. A gente vê aqui totalmente friável, conseguimos ultrapassar a hipofaringe, mas vemos que o esôfago é completamente lesado também. Aqui, assim, o que eu ressalto é que nem sempre o exame pós-dilatação ele consegue ver lacerações, perfurações, e a gente não tem feito de rotina em todo o procedimento. Quando a estenose é muito difícil, nós podemos usar a radioscopia, ela indica para a gente aonde que está a correta locação do fio-guia para possível dilatação. Algumas crianças também a gente pode fazer dilatação retrógrada, quando nós não temos certeza que o fio foi locado no local certo, principalmente, né, em crianças que têm gastrostomia. Essa criança já tinha tido uma perfuração no cárdia e não teve certeza de onde estava alocado a ulceração pós-cáustica, onde estava alocado o fio. Então, nós fizemos retrogradamente. Aqui nós usamos o fio de Savary, porque é menos traumático, mais fácil de ser recuperado na boca. Passamos o fio de Savary e depois recuperamos na boca e prosseguimos a dilatação. Sempre que possível, a gente dá preferência para, embora o fio tenha sido passado retrógrado, para fazer a dilatação anterógrada, para não aumentar muito o orifício da gastrostomia. Alguns pacientes que têm principalmente sinecas de hipofaringe, a dilatação é difícil, nós podemos deixar com cordão, né, inicialmente. Aqui essa criança está com cordão, nós recuperamos o cordão na boca no momento da dilatação, amarramos num guia
esse cordão serve de guia para o nosso guia e prosseguimos então a dilatação. As atresias de esôfago também são bem importantes, né, na nossa prática clínica diária. Geralmente são dilatações de fácil resolução, mas as crianças são pequenas, às vezes de difícil manipulação, mas normalmente vai muito bem. Teria aqui alguns outros casos para mostrar para vocês, mas nosso tempo está esgotado. E o que eu quero falar é que não só o procedimento da dilatação ele tem que ser cauteloso, mas nós temos que pensar em cada doença, no tamanho da criança, antes de fazer a dilatação. Aqui só lembrando que uma das malformações mais frequentes é o coristoma. Quando ela é completo, a dilatação endoscópica ela é extremamente perigosa, é alto índice de perfuração. Quando ela é completa, na maioria das vezes, nós temos que indicar cirurgia. A epidermólise, nós temos que tomar todos os cuidados com a criança, não só da dilatação, desde pegar a veia até a intubação. E por mais que nós façamos tudo corretamente, é um procedimento passível de complicação. 1 a 3% de qualquer estatística tem perfurações, principalmente. Nós sempre temos que ficar atento, sempre deixar um pouco em observação hospitalar, com orientações sobre sinais de alerta, para retornar se precisar. Lembrando que o exame radiológico ele pode ser realizado, mas ele estando normal na hora, ele não exclui a possibilidade de perfuração tardia. E sempre pensar em dar alta quando a criança já se alimentou e está com dor. Obrigada.